Programa A Minha Família é Demais. Para você que teve a oportunidade de visitar a nossa página do Facebook, com certeza já sabe os nossos convidados e também o tema da sexta-feira. Eu vou deixar ficar alguma dúvida para os nossos telespectadores. Enquanto isso, vamos a videoclipes e voltamos dentro de instantes para uma conversa interessante, bastante quente. Até já! Uthamangu makupela uzonda bangwana inkinga yakuzonda bangwana Uthamangu makupela uzonda bangwana Umbe wantima umuntu mnyama Tunela lae ibuye tanga Umbe wantima umuntu mnyama Tunela lae ibuye tanga Pepe mujeres, 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 pepe mujeres. Uthamangu makupela uzonda bangwana inkinga yakuzonda bangwana Uthamangu makupela uzonda bangwana pepe mujeres, 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 pepe mujeres. Angel on the beat.
Exatamente, depois do videoclipes, agora vamos para o grande tema desta sexta-feira, 17 de julho do ano 2020, nesta última edição da semana do programa A Minha Família é Demais. Dizer ao nosso caro telespectador que pode juntar-se a nós através das nossas plataformas na posição 706 da DSTV, posição 10 da TV Cabo e TNT. Dizer que estamos em direto na nossa página do Facebook. Hoje vamos falar deste tema que preocupa a nossa sociedade e que também não vai deixar de falar nesta edição. Vamos falar exatamente da homossexualidade e identidade. Estamos em estúdio com dois convidados, eles a olharem para mim, acho que a minha altura é excelente, portanto, sem mais demoras, vou saudar aqui João da Silva, ele que é estudante e também ativista social. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Minha Família é Demais. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte dessa família mais uma vez. Espero poder compartilhar para que tenhamos um programa excelente. Muito obrigado. Obrigada a nós. Vou saudar também ao Gabriel Paliche, ele também que é estudante e ativista social. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. É sempre uma honra estar cá para compartilhar um pouco de conhecimento e estar aqui. É um prazer enorme, não é? E espero que possamos aproveitar este momento. Obrigado. Pois, obrigada a nós. A dizer que atualmente a homossexualidade é um tema que preocupa muita gente. Alguns falam abertamente, outros não. E com certeza eu quero saber de vocês como é que podemos definir a homossexualidade. Bom, podemos definir a homossexualidade como sendo uma característica do indivíduo, ou seja, uma característica de um ser humano que sente uma atração física ou estética, pode ser mental, por um outro ser do mesmo sexo. Sim, posso definir a homossexualidade desta maneira. Exato. A Gabriel? Exatamente, não fugindo muito daquilo que é a definição do meu colega, numa definição mais fácil de se entender, direi que a homossexualidade consiste no envolvimento, ou seja, na relação de duas pessoas do mesmo sexo. Então, neste movimento, ou seja, neste processo, estamos diante da homossexualidade, ou seja, uma pessoa que sente atração pela outra pessoa do mesmo sexo é homossexual, né? Então eu acredito que uma percepção mais simples que eu daria é esta. Exato. Quais são os primeiros sinais que demonstram que aquela pessoa tem a outra personalidade? Bom, nós posso dizer que os primeiros sinais são difíceis de caracterizar, uma vez que nós demonstramos esses sinais enquanto pequenos. Pois. Então é importante que, enquanto pequenos, os nossos educadores prestem atenção bem na nossa orientação sexual, porque há uma confusão que se faz. As pessoas não nascem mulher nem homem, as pessoas tornam-se mulheres, tornam-se homens, as pessoas nascem com sexo masculino e sexo feminino. Então, eu poderia dizer que os primeiros sinais nós temos visto, por exemplo, na sociedade, que quando alguém, enquanto criança, tem tendências, como posso dizer, de uma outra orientação sexual. Vou dar um exemplo, porque isso tem acontecido geralmente nos homens. Nós temos visto, enquanto pequenos, os homens ficam mais apegados às mulheres, brincam com as bonecas, né? Brincam com as bonecas, ficam ali a jogar a cheias. Mas qual é o teu problema? Vai brincar com os teus amigos, fica com os teus amigos. E em algum momento essa pressão que os nossos familiares fazem acabam deixando assim, como posso dizer, acabam mexendo com a alma daquela criança, e isso tende a dificultar para que ela mostre de facto qual é a verdadeira orientação sexual. Então é importante que desde pequenos nossos encarregados de educação prestem atenção bem nos meninos. Não é fácil desviar alguém da sua verdadeira orientação sexual, ou seja, não tem como eu nascer homem,
mas com uma orientação sexual diferente, e ao mudar isso é impossível. Pois. Exatamente. No caso de alguém, não é, na sua infância, não demonstrar sinais e por causa de algumas amizades vier a mudar, podemos dizer que essa pessoa nasceu com aquela identidade ou simplesmente o ciclo de amizade é que puxou para aquele mundo? Olha, o meu ponto de vista, mas primeiro gostaria de terminar, tenho uma opinião um pouco diferente né, do meu colega, né? Dizer que tudo parte daquilo que nós chamamos de normalidade, não é? Tudo parte daquilo que nós chamamos de normalidade, ou que consideramos normal para nós ou para uma sociedade. Então, se na minha sociedade é normal um homem relacionar-se com uma mulher, isso para a nossa sociedade é normal. Então, a partir daí, se um homem começa a se relacionar com outro homem, isto é anormal. Então, vamos definir, ou seja, procurar os primeiros aspectos que vão nos levar a distinguir um homossexual a partir daí. Então, quando um homem se relaciona com um homem, aí já estamos a ver que ali tem um homossexual. E aquilo é anormal naquela sociedade, não é? Então, eu daria aqui como exemplo de primeiros sinais, né? Por exemplo, olhando muito mais para essa questão normal, um homem vestir-se de uma roupa feminina, coisas do gênero. Agora, olhando também pela questão que me coloca, diria que muitas vezes o que acontece é o que se chama de, em algum momento, ficar no armário. E a pessoa esconde-se no armário, entre aspas, como disse. O que significa? Significa que nós nascemos numa sociedade normal, como se diz, não é? É normal para nós. Então, se eu nasço naquela sociedade onde cresci a ouvir e ver minha mãe dizer que homem tem que casar com mulher, mulher tem que casar com homem. Então, quando eu descubro que não tenho nenhuma atração por mulher, o que é considerado normal na minha sociedade, a probabilidade de eu não me abrir, não contar a ninguém é maior. Pois. Não é? Então eu fico calado, vou crescendo, ouvindo pessoas a falarem mal de homossexuais. Eu sendo homossexual, mesmo sem saber que sou homossexual, o fato de ouvir que um homem não pode relacionar-se com um homem, isso não é bom, coisa do gênero. Para alguns então, dizem que é pecado. É pecado, tudo mais. Então eu não vou fazer isso e não vou contra ninguém, né? A parte mais triste disso é que isso, em algum momento, leva a suicídios, né? Pois. Porque a pessoa não abre-se. Então, em algum momento, a pessoa, depois de ter 18, 17 anos, talvez começar a olhar de uma maneira diferente, ela abre-se. Então, alguns dizem que esta não nasceu homossexual, esta aprendeu. Exato. Mas muitas das vezes não aprendeu, a pessoa descobriu-se que é homossexual. Quer dizer, já era, só que não tinha a oportunidade de mostrar que é homossexual. Olhando para a nossa sociedade moçambicana, será que a homossexualidade é aceita de forma aberta? Bom, eu penso que ainda não. Ainda não, por vários motivos. Como meu colega dizia aqui, é algo que a sociedade ainda não está preparada em si. Falo em termos mentais para se deparar com uma situação dessas. Ou seja, eu diria que não é somente na sociedade moçambicana. Em várias sociedades do mundo ainda é difícil conviver com pessoas deste gênero, neste caso os homossexuais. Bom, para a nossa sociedade mesmo, como é a tua questão, eu penso que nós ainda não estamos preparados por duas questões. Nós ainda estamos muito apegados à religião. Pois. Estamos muito apegados à religião. Eu penso que este é o momento de nós vivemos no mundo como ele é, não como ele foi, nem como ele deve ser. Nós temos que aceitar a realidade das coisas e passar a conviver com essas realidades. Então, se existem pessoas com essa orientação sexual, nós não somos ninguém para julgar. O que temos que fazer é aceitar essas pessoas como são e conviver com elas para uma sociedade mais justa e para o bem-estar da sociedade. Então, voltando um pouco para a reflexão do meu colega, Exato, Gabriel. ele falava aqui da saída do armário, entre aspas. Bom, eu penso que não existe nenhum homossexual que, posso dizer, que se abriu, ou seja, que não experimentou essa chamada saída do armário. Eu aqui poderia definir a saída do armário em 3 pontos. Primeiro, conhecer a si mesmo. É muito importante que
uma pessoa que tem uma orientação diferente conhece a si mesmo. Dizer, sim, eu sou isso. Eu penso que dos 3 pontos, esse é o mais fácil. E vai o segundo. Dizer aos outros, né? É o ponto mais difícil, porque tu não sabes como é que as pessoas vão receber aquela notícia. Ah, pai, a minha orientação sexual é X. Eu penso que essa é a parte mais difícil. E o terceiro é estar aberto para ter uma relação com a pessoa do outro sexo, neste caso. Então, eu penso que não existe nenhum homossexual que hoje vive a sua vida normal, como é, sem ter passado por esses aspectos, por esses 3 pontos. E eu gostaria também de salientar um bocado na questão. Dizer que, na verdade, na sociedade moçambicana é um tabu, não é? Falar da homossexualidade é um tabu. É crime, praticamente. Felizmente ou infelizmente, não é? Dependendo de cada pessoa. Mas é algo que pode ser desconstruído, não é? Com o andar do tempo é uma coisa que pode se desconstruir. Eu acredito que este tabu permanece por conta daquilo que são as nossas tradições, né? Nós, africanos, né, em geral, nós valorizamos muito, ou seja, chegamos até a dizer que o fato de eu ter filhos sou rico, né? Alguns definem que riqueza, né? Sabemos que a riqueza tem uma definição muito ampla, mas há quem define a riqueza como sendo ter muitos filhos. Então, se eu tenho 10 filhos, sou rico, não é? Então, nesta perspectiva, nesta forma de pensar, quando um pai depara-se numa situação em que o filho aprecia homens, significa que automaticamente ele não terá a multiplicação. Exatamente. Então ali há uma revolta e automaticamente também dizem que há uma vergonha também porque não vai poder ter netos, né? Então ali começa o preconceito, começa o estigma, né? Começa a se afastar este tipo de comportamento da sociedade e começa também esta luta contra estes homossexuais. E o mais triste, eu volto a repetir, é que estas pessoas, muitas das vezes, suicidam-se, muitas das vezes afastam-se da família, não é? E o que nós ganhamos com isso? Não ganhamos nada, apenas perdemos. Pois, há quem diga que a homossexualidade é alguém que está possuída pelos demónios. Será que, como ativistas sociais, concordam? Bom, na posição de ativista social, seria um absurdo concordar com essa abordagem. Primeiro porque as principais organizações de saúde internacional já afirmaram que ser homossexual coadua muito bem com a saúde mental. Porque antigamente o que se dizia, vou voltar um bocado para a história, só para fazer um pouco de reflexão aqui. Em algum momento a Organização Mundial da Saúde considerou a homossexualidade como uma doença mental. Já explico por quê. Porque naquela altura ali a saúde, ou seja, a Organização Mundial da Saúde atuava como aliada dos Estados em questões políticas. Ou seja, o Estado controlava muito a taxa de natalidade. Por quê? Porque eles queriam efetivo para as guerras naquela altura. Ou seja, eles queriam saber, os Estados nesse caso queriam saber quantos homens nasceram hoje, quantas mulheres nasceram hoje. Se nasceram 10 homens hoje, eles, como você dizer, contabilizavam esses 10 homens para o exército nesse caso. Então, quando nasciam 10 homens e depois de andar do tempo, começavam a ver que os homens têm uma orientação sexual diferente. Eles sentiam-se mal, nesse caso, os Estados logo julgavam que não, existe uma doença. Então, este é o mal que a OMS, nesse caso a Organização Mundial da Saúde, fez, porque nós, tem certos aspectos, não podemos estar aliados ao Estado, porque nós sabemos quais são os interesses do Estado, ninguém passa por cima dos interesses do Estado. Então, eu penso bem, eu não concordo com essa abordagem que isso seja, como dizias, estar possuído. Exatamente, estar possuído, não. Mas nós sabemos que em algumas sociedades, infelizmente, ainda tem esse pensamento, não só nas sociedades, algumas pessoas. Mas o mais importante nesse momento aqui é que as pessoas passem a pensar diferente. Como eu dizia, partimos de uma sociedade mais justa, uma sociedade de bem-estar.
Pois, obrigado. recordar que dentro das tantas vamos ouvir na primeira pessoa ela que vai trazer uma grande história de vida, a Chanel Morbey, ela que vai ajudar aqui a nossa grande reflexão, a contar como é que teve a coragem de sair do armário, como o Gabriel havia dito, e quais são os desafios que ela teve durante a sua caminhada até data hoje. Portanto, o nosso caro telespectador, não saia deste canal. Dentro de instantes vamos receber a Chanel Morbey, dizer que pode deixar ficar a sua dúvida, curiosidade na nossa página do Facebook nesta grande reflexão. Gabriel, será que há espaço para eles sentirem-se à vontade e protegidos? Eu acredito que há. Outrora eu referi-me aqui da desconstrução deste preconceito que é criado, não é? Por nós que somos heterossexuais, não é? Então, partindo desta perspectiva que eu disse que... Eu percebi, por acaso, por nós. Exatamente. Exato. Nesse caso, nós heterossexuais, os que não somos homossexuais, não é? E nós é que criamos o preconceito, não é? E eu dizia, né, que é possível, existe espaço, né, para que os homossexuais sintam-se normais e vivam como deve ser. Este espaço pode ser conseguido com apoio de entidades mais grandes, possam-se dizer. Estamos a falar do apoio do Estado, não é? Na implementação de políticas e de leis como um mecanismo para ajudar a proteger esses indivíduos. Temos exemplos concretos de países como Angola, não é? Que atualmente existe um pouco de paz, ou posso dizer, existe um pouco de paz, esses indivíduos vivem em paz. Por quê? Porque lá existe um reconhecimento e uma valorização. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos e temos aquilo que chamamos de direitos humanos, não é? Então, os mesmos direitos humanos que o homossexual tem são os mesmos que um heterossexual tem. Então, ninguém pode passar acima desses direitos. Então, partindo desses direitos, desse princípio, eu acredito que estes homossexuais também têm direito a ter um espaço na sociedade, têm direito a ser um professor como um heterossexual é. Estes homossexuais também têm direito a ser um enfermeiro, né? A ser um motorista, né? A ser cobrador de chapa, né? Por aí em diante. Então, por exemplo, no caso de algumas empresas a precisarem de algumas secretárias, ele pode candidatar-se para a vaga? Claramente. Olha, partindo desta questão que me coloca, seria um passo para a desconstrução da homofobia, não é? Que é este preconceito que eles sofrem, não é? Então, criando oportunidade para os homossexuais, estaríamos ali a aceitar, a ajudar a desconstrução da homofobia. Né? Então acho que seria um grande passo que as empresas também começassem a olhar por este lado, a optar por este caminho, né? Para desconstruir a homofobia na sociedade. Pois, o Gabriel estava a tocar num ponto muito delicado que são os direitos humanos. Não sei se acompanhou um vídeo que esteve a circular nas redes sociais na Nigéria, que alguém admitiu que era um homossexual e foi queimado vivo. Exatamente, como acompanhei o vídeo e é um comportamento lastimável, né? Porque Nigéria também é um país que não aceita a homossexualidade. Pois. E o fato do Estado, por si só, primeiro não aceitar, implica também os moradores, né, os nigerianos, não aceitam, não admitam. E é daí também onde começa a violação dos direitos humanos. E isso é grave. Quando chegamos naquele ponto, é muito triste, porque mesmo um indivíduo que não seja homossexual e aparente ser, vai sofrer, não é? E aquele que é homossexual perde a vida, né? Então eu não acho um comportamento ou um caminho em verdade, né? Eu gostaria que os homossexuais também tivessem os mesmos direitos que nós temos. Pois. Né? Tens algo a dizer? Sim. Bom, sendo mesmo a questão que colocou o colega Gabriel sobre a proteção, ou seja, os homossexuais se sentirem seguros. No dia 17, se não estou errado, no dia 17 de maio de 1990,
a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. E esse dia hoje é celebrado como o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Bom, eu penso que esse foi um grande avanço, foi um grande passo da OMS, mas nós sabemos que existem leis que estão escritas e que não refletem na realidade, ou seja, nós não vivemos aquelas leis no seu dia a dia. Então, eu penso que os homossexuais, nesse caso, ou seja, a homossexualidade, ganhou um aliado de peso, um aliado forte, que é a OMS, que vem em primeira mão defender aqueles que são os seus direitos. Ora, vejamos, antigamente as pessoas homossexuais, neste caso, eram submetidas a tratamento forçado. Pois. Eram internadas sem o seu consentimento. A OMS veio dizer que não, deixem que as pessoas vivam a sua vida como elas queiram que vivam, como elas quiserem, neste caso, né? Então, eu penso que em caso da proteção, o que nós precisamos agora não são leis. O que nós precisamos não é que na Constituição moçambicana esteja escrito de hoje em diante passemos a respeitar a orientação sexual da pessoa. O que nós precisamos é de uma mudança mental de cada cidadão, para que cada cidadão passe a ver essas pessoas como se diz, de maneira diferente, como as outras, como qualquer outras pessoas. Então, em caso de proteção, eu penso que os estados também podem contribuir criando leis, sim, leis que assegurem, leis que protejam esse país. Felizmente, é um passo grande. 9 países no mundo agora têm leis constitucionais que defendem a discriminação contra os homossexuais, né? Mas esse é um número reduzido. Nós queremos mais. Nós queremos que mais países sigam o exemplo da Suécia. Sigam o exemplo da nossa vizinha África do Sul, sigam o exemplo do Brasil, sigam o exemplo da Angola. Então eu penso que esse é um momento em que todos os estados do mundo são chamados a contribuir para que os homossexuais possam viver uma vida normal de bem-estar social. Não pode ser o caso da insegurança, porque as mulheres estão a reclamar, dizendo que os homens são poucos. Bom, essa questão é muito complicada, dos homens serem pouco e as mulheres mais. Sendo ativistas sociais, com certeza. Por acaso já ouvimos, mas bom, eu penso, como eu dizia no princípio, né? Nós não podemos viver a vida como ela foi, nem como ela deve ser. Devemos viver a vida consoante as condições consoante o tempo e as condições, a realidade em que nós estamos. Então, eu penso que esse assunto dos homens serem menos e as mulheres serem mais, então, eu nem sei bem como explicar, mas eu penso que com o andar do tempo, isso tem de mudar. Exatamente. Porque cada dia que passa tem nascido mais, apesar das mulheres sempre. Por exemplo, se nós formos hoje ao Hospital Central, nasceram 20 mulheres, 3 homens. Então, mas eu penso que ao andar do tempo, vamos deixar que o tempo nos dê as respostas para esse assunto. Aqui também... o Gabriel estava a sorrir. Exatamente. É que é engraçado porque já deparei-me também com esse tipo de comentário, que os homens são poucos, por aí em diante. Mas existem também lésbicas. Nós também estaremos a reclamar que as mulheres são poucas, porque existem lésbicas, mulheres que relacionam-se entre mulheres, não é? Assim como existem gays, homens que relacionam-se entre homens. Eu penso que nós temos que acompanhar os tempos. Temos que acompanhar os tempos, não é? E saber que agora estamos no século X, temos que viver consoante aquilo que nos é proporcionado, não é? Apesar de termos um passado, o passado ficou atrás, temos que aprender com ele, mas também temos que viver com o presente para perspectivar o futuro, não é? Mas não será o caso deles ficarem tão lindas, as mulheres, só o jeito de falar, de andar e tanto no corpo? Pode ser um fator, pode ser ciúme, né? Pode ser um fator. Saberemos dentro de instantes, vamos receber a Chanel Morbey, com certeza ela irá explicar-nos melhor, toda bonita, e eu acho que ela tem grande bagagem para desenvolver melhor esta grande reflexão. Dizer
ao nosso telespectador que pode deixar ficar a sua dúvida, curiosidade na nossa página do Facebook e também dentro de instantes o nosso número estará disponível para interagir com os nossos convidados e não só também deixar ficar a sua contribuição nesta última edição da semana da Minha Família é Demais. Estamos em estúdio com o João da Silva, ele que é estudante e também ativista social, Gabriel Paliche, também que é estudante e ativista social. Recordar que nesta grande edição ainda vamos receber uma convidada que tem uma belíssima voz, a Rodália Silvestre, que vai desfilar a sua classe neste nosso programa A Minha Família é Demais. O nosso tema central, homossexualidade e identidade. Eu quero saber, por exemplo, se alguém receber uma decepção e decidir não querer relacionar-se com mulher e dizer que eu vou passar a relacionar-me com homem. Depois de um tempo, abandonar aquela vida e voltar novamente a relacionar-se com mulher. Podemos dizer que pode ter a dupla personalidade? Bom, antes mesmo de ir à questão que colocaste, a Organização Mundial da Saúde, eu gosto muito de falar, vou sempre repetir a organização porque eles é a base, social. exatamente. A Organização Mundial da Saúde, eles defendem que ser homossexual, como eu disse no princípio, coadua muito bem com aquela que é a saúde mental do indivíduo. Mas eles também não aconselham que as pessoas se desviem daquela que é a sua orientação sexual. Exatamente, vou interpretar, João, vamos receber a Pedro diretamente da Xai-Xai. Olá Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, como está? Estou bem e consigo. Aqui também. Pois Pedro, tem alguma dúvida, curiosidade para os nossos convidados nesta grande reflexão? Não, eu estou com o meu programa. Pois. Queria ajudar a ele essa questão que não conseguiram responder. Sim. Por que os homens são poucos e as mulheres são muitas? É dizer o seguinte, por natureza, em cada nascimento, de 1000 nascimentos, Pois. sendo homem, pode morrer 100. Enquanto em cada 1000 nascimentos de mulheres, pode morrer 10. Isso é uma coisa natural. Tá bom? Pois. Para dizer que também o homem que emigra mais, ou na situação de desastre, o homem que morre mais nas guerras, não é? Por isso, esse esforço entre homem e mulher sempre existirá. É a razão. É tudo. Mas basicamente nos nascimentos, abaixa nos nascimentos também. É tudo. É tudo. Qual é o videoclipe que gostaria de acompanhar nesta festa-feira? Lorena Nhata, qualquer vídeo. Lorena Nhata, tudo bem. Obrigada a nós, até a próxima oportunidade e continue ligado a nós. Obrigado. Tata. Aí foi o nosso primeiro telespectador, tem algo a dizer? Bom, obrigado pela ajuda. Bom, ele tocou em algo que por acaso me chamou um pouco de atenção, é a questão de os homens estarem mais envolvidos em atividades mais pesadas, mais propensas a acidentes, né? Neste caso, como ele dizia, ele deu o exemplo das guerras, né? Nós sabemos que a maior parte das pessoas que vão para a guerra, o efetivo que é chamado para a guerra, a maior parte são homens. Então, como ele dizia, ou seja, os homens perdem mais a vida em relação às mulheres. E então, também, talvez nós ou o telespectador tenha percebido mal a questão, mas do meu ponto de vista eu percebi que perguntou se esta homofobia ou este preconceito com os homossexuais não deve-se ao fato dos homens serem poucos ou as mulheres serem mais, e não porque que os homens são muitos e as mulheres poucas. Então foi o que eu respondi, que na verdade pode ser a hipótese que colocou, no caso delas terem boas vozes e tal, não é? E não respondi o porquê dos homens serem poucos e as mulheres serão muitas, né? E gostaria também de secundar o que o colega estava a dizer quanto à questão que colocou primeiramente
dizer que eu tenho amigos, né, que são homossexuais e as experiências que eles têm me contado, né, e eles dizem que... Tenho um amigo que me disse que, na verdade, primeiro relacionamento que ele teve, né? Eu vou interromper-te, Gabriel. Voltamos dentro de instantes. Vamos atender mais outro telespectador. Olá, boa tarde, Bernardo. Seja bem-vindo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Seja bem-vindo. Não estou a ouvir? Consegue ouvir-me? Sim, estou a ouvir, sim. Como é que está a passar a sua tarde de sexta-feira? Estou a passar bem, graças a Deus. Na nossa companhia, não Boa é? tarde, como está? Ótima. Tem alguma dúvida, curiosidade em torno do nosso tema? Boa tarde, como está? Boa tarde, consigo ouvi-lo. Tem alguma dúvida, curiosidade em torno do nosso tema? Sim, sim. Sinta-se à vontade. Queria falar de uma Bernardo, situação peço de para nada. baixar o seu receptor, por favor, pode ser? Para facilitar a nossa comunicação. Sim, sim. Obrigada. Pois. Alô? Opa, perdemos o Bernardo, pode continuar, Gabriel. Sim, eu estava a dizer que tenho amigos que relataram-me que são homossexuais. Eles disseram-me que primeiro namoravam com mulheres, não é? Portanto, tinha uma namorada e sofreu uma decepção, não é? No relacionamento que ele tinha com uma mulher. E por influência de amigos, ele experimentou relacionar-se com um homem, não é? Então, no relacionamento com um homem, deu tão certo que ele não quis mais se relacionar com uma mulher, não é? Mas, contudo, em algum momento, ele relacionou-se com uma mulher. E, atualmente, está solteiro e ele diz que prefere mais homens do que mulheres, né? Então, eu não chamaria isso de dupla identidade, né? Personalidade, né? Diria que a pessoa encontrou-se, né? Ou seja, saiu do armário, poderia-se dizer. Porque Neste caso, quando estava com mulheres, não sabia a sua verdadeira identidade. Exatamente, são vários casos. Que, né? Existem casos em que a pessoa não sabe, até chega a casar mesmo, né? E não saber o porquê que não sente satisfação total naquele relacionamento. O dia que experimenta talvez um relacionamento com um homem ou uma mulher, né? Sendo homem ou mulher, a pessoa sente algo talvez que nunca havia sentido e pergunta-se porquê. E aí vem a resposta, porque na verdade a pessoa é homossexual e não sabia. Há quem diga que não vale a pena experimentar. Se experimentar, não vai sair, porque é tiro e queda. Eu não acredito muito nisso, porque da mesma forma que existem sociedades que dizem assim, nós não queremos homossexuais. Então, meu filho é homossexual, eu posso até contratar mulheres para tentarem fazer com que ele deixe de gostar de homens. Ele até pode experimentar manter relações sexuais com uma mulher, mas ele não vai gostar, vai continuar a ser homossexual. Então, da mesma forma, podemos levar um heterossexual manter relações sexuais com um homossexual. Se ele não é homossexual, não vai gostar, vai voltar a manter com mulheres. Eu penso dessa forma. Se não és homossexual, podes manter relações sexuais com um homossexual. Tu não vais ficar ali como se fosse uma droga, né? Como se fosse consumo de droga. Tu não vais te perder naquele vício, não vais te viciar naquilo. Não gostaste porque não és homossexual. Então, neste caso, para quem vai experimentar e ficar... Acredito que a pessoa encontrou-se. A pessoa era homossexual e não sabia. E foi experimentar e descobriu que afinal sou homossexual. Pois. E se eu não sou, eu posso experimentar, não gostar, não vou fazer novamente. Pois, acho que o João da Silva tem algo a dizer-nos. Bom, tenho algo a dizer sim, só para acrescentar o pensamento do meu colega. Eu penso que o ser homossexual é algo muito natural. É algo que nós não podemos fugir, né? É algo muito natural, ou seja, a partir do nascimento completo e com vida, quando alguém tem essa tendência de uma orientação sexual diferente da outra, é muito normal, já está confirmado cientificamente. Bom, eu penso que as pessoas não podem viver a sua vida num vai e vem, sem saber de fato qual é a sua orientação sexual. Como o colega Gabriel dizia, ou seja, conheceu alguém
que primeiro se relacionou com uma mulher, depois se relacionou com um homem, assim vice-versa. Então eu penso que em algum momento, antes do primeiro entrevistador ligar, eu ia mesmo para esse ponto. Eu dizia o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde afirma que o ser homossexual coadua muito bem com aquela que é a saúde mental do indivíduo, mas eles também aconselham que para que as pessoas não tendam a experimentar uma orientação sexual que não é aquela, ou seja, que não é aquela orientação sexual que nasceu, que ela teve desde criança. Isso para dizer que o quê? Vamos supor, eu nasço homem, né? Homem assim. Pois. Do dia para a noite, quero ser homossexual. Vou ter problemas. Não só com a família, mas também comigo mesmo. Ou seja, não vou conhecer esse que é o segundo tema, que é a identidade. Não vou saber qual é a minha verdadeira identidade. Ou seja, vou estar entre aspas, está a ver? Então é importante que as pessoas desde pequeno aprendam a conviver com aquela que é a sua orientação sexual verdadeira. Não acordem amanhã está com mulheres, depois da manhã está com homens. Então eu penso que ao andar do tempo também isso pode criar um problema psicológico para a própria pessoa. Sim. Também pode ser o caso da insegurança, principalmente olhando para a nossa sociedade, quando alguém descobre que é homossexual e há certa rejeição e não só torna-se um motivo de piadas, em algum momento acaba sentindo-se inseguro. Vamos ao encontro de mais outro telespectador. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, a minha família é demais. Sim, muito obrigado. Tem alguma dúvida, curiosidade em torno do nosso tema? Não, só também para parabenizar o programa. Obrigada. E dizer que estou a gostar do tema. Não percebi? Alô? E dizer que estou a gostar da abordagem dos estudantes. Pois. Música Alô? que gostaria... Alô? Estou ouvindo com dificuldades. Sim, eu estou liguei para parabenizar o programa. Obrigada. Dois ativistas que estão aí, o João e O outro Gabriel. Sim. Qual é o vídeo que gostaria de acompanhar nesta sexta-feira? Ainda a pensar. De Curais. Não percebi? Um vídeo antigo, assim. Pois. A nossa produção já registrou. Beijos e abraços para finalizar. Um abraço para a minha família Medina Pois. e a família italiana. É tudo? É tudo. Obrigada, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Tá. Recordar ao nosso caro telespectador que dentro de instantes vamos ter uma grande história de vida para a nossa última edição da semana do programa A Minha Família é Demais. Vamos receber a Chanel Borbay, ela que vai explicar-nos de como é que saiu do armário. A coragem que ela teve, ela vai falar abertamente aqui na Mídia Mais TV. Dando continuidade, Bom, não sei se eu cortei o seu fio de pensamento. Não, penso que não. Que Obrigado. Eu queria dizer o seguinte: o ser homossexual, como eu vou repetir isso muitas vezes, é algo muito natural. Não tem como nós escondermos isso por muito tempo. Não tem. Ou seja, dizia aqui que suponhamos que alguém nasce e através do preconceito que a sociedade impõe, ele tenta ser forte e seguir uma orientação sexual que não é aquela. Eu penso que isso é muito difícil, é algo a curto prazo, é algo que vai ser descoberto logo, não vamos levar muito tempo para descobrir qual é a orientação sexual verdadeira desse indivíduo. Então eu penso que quando a pessoa nasce,
nos seus 5 anos, 10 anos de idade, 15 anos de idade, até essa idade, nós já temos como definir qual é a orientação sexual dessa pessoa. Não tem como ela esconder para os 30. É por isso que, como o colega Palixe dizia, o colega Gabriel, tem pessoas que até casam. Mas eles não podem pensar que a sociedade não sabe qual é a verdadeira orientação sexual dela. Pode ser o caso também de querer construir uma família. Sim, pode ser o caso de querer, mas Eu pode vou ser... cortar-te novamente, desculpa-me. Vamos atender o Policardo da Liberdade. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tem alguma dúvida, curiosidade? Eu quero participar no programa. À vontade. Sim, é o seguinte. Eu venho há muito tempo a procurar entender a questão de proveniência de... Desculpa, Sim. não sei se faço-me ouvir. Consigo ouvir-te. Pode continuar. Ok, exatamente. Acho que faz 5, 6 anos e eu procurei livros científicos, mas eu fui encontrar a resposta na Bíblia. Que esse é um comportamento desviado que resulta de atividades demoníacas. Pois. Cientificamente não há de ter explicação da proveniência dos gays, proveniência de lésbicas, etc, etc. Não há de encontrar. Eu, pelo menos, não encontrei. Na Bíblia. Mas na Bíblia está explicado. Pois. Esse é um comportamento demoníaco. É por isso que se essas pessoas forem para a igreja, se entregar, aceitar Jesus Cristo, eles têm a sua salvação e voltam às suas vidas normais. É uma questão de experimentar, se conhecer alguém. Primeiro, fala com ele, fazer entender o que é a palavra de Deus, o que é Jesus Cristo e para que serve Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo nas nossas vidas? Se perceberem isso, tudo o que estão a passar deixa de existir. Voltam às suas vidas normais. Cientificamente não há de ter explicação, há muita blá blá, esse livro diz aquilo, o outro contradiz, etc, etc. Mas a Bíblia está clara. Eu estou a ver aqui a Chanel a baner a cabeça. Dentro dos instantes ela vai desenvolver a sua resposta. Não tem problema. Pois. Mas a verdade é essa. A explicação é bíblica. Ela está lá, está clara, ela diz... É tudo. Estou a ouvir mal. Eu consigo ouvir-te perfeitamente. Tá bom, obrigado. Sim, o que eu estava para dizer basicamente é isso. Só aceitando a Jesus Cristo é que é possível sair-se. É um problema demoníaco, não tem nada a ver com uma situação natural. É demônio autêntico. Eu vou dar exemplo. Tem mais de 5, 6 pessoas, 5, 6 pessoas na minha igreja que não são convidadas só para ir para lá. Tem muitas outras igrejas onde podem encontrar a salvação. Mas eu digo, porque a igreja, na verdade, é a pessoa. Então, Jesus Cristo é que é a cabeça da igreja. Então, se nós estarmos ligados dentro dessa cabeça que é o corpo, dessa cabeça que é o dono do nosso corpo, então, vamos ter lá a salvação. E vamos sair dessas situações desviantes que são demônios simplesmente que só andam a baralhar as nossas vidas. Essas vidas de demônios, esses casamentos não vão demorar. Isso não vai demorar, vai passar. Obrigado. Qual é o vídeo que gostaria de acompanhar nesta sexta-feira? Passam aí vídeos muito maravilhosos, qualquer um pode me servir. Tá bem. Obrigada a nós. Obrigado, tchau. Tá. Eu estava a ver aqui a Chanel Morbé a banar a cabeça de nananina. Portanto, dentro de instantes é que vai pegar fogo. Ela já registrou a pergunta do nosso convidado e com certeza ela vai desenvolver melhor. Será, na verdade, demónios que estão a atuar na vida dela? Ou não?
dentro de instantes. Estava a sorrir aqui também o João da Silva. Acho que tem algo a desenvolver também. Bom, são pensamentos como esse que nós precisamos para desenvolver os conhecimentos ou torná-lo científico. Precisamos do senso comum para tornar o pensamento científico. Bom, eu não vou julgar o posicionamento do telespectador, porque não é só ele. Só que não podem ligar todos para falar o que ele disse. Mas tem muitas pessoas em casa que têm o mesmo pensamento que ele. Mas bom, eu não vou concordar que seja demônio, como ele dizia, né? Neste momento aqui, como eu disse no princípio, as pessoas ainda estão presas à religião. Nós, não quer dizer que nós não podemos acreditar na Bíblia, mas quem fez a Bíblia também foi homem, e a ciência também está a ser feita por homens. Então, eu penso que esse é o momento das pessoas, como dizer, inovarem mais os seus conhecimentos. É o momento das pessoas se tornarem revolucionárias. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu digo, não seremos uma sociedade desenvolvida, não seremos um país desenvolvido se antes mesmo que as nossas mentes sejam desenvolvidas. Como é que as nossas mentes vão ser desenvolvidas? Mudando de atitudes e pensamentos para construir um futuro melhor. Nós não podemos ficar presos no passado, como o colega Paliste dizia. Não podemos ficar presos no passado. Temos que viver. Este é o século. Vamos aceitar as coisas como elas são. Porque se nós não estivermos a aceitar as coisas como elas são, como Deus nos proporciona nesse momento, é claramente que nós vamos entrar em choques. Então, eu não vou julgar o pensamento dele, mas não quer dizer também que eu não acredito na Bíblia, não. Mas eu não vou julgar o pensamento dele, mas também não vou concordar com ele. Há certas famílias, quando descobre que a outra pessoa está para outros ares, e principalmente sendo de uma família que coloca em primeiro lugar a religião, e às vezes a pessoa é obrigada a entrar em jejum, em vigílias, dizendo que é um espírito, um demônio, tem que ser quebrado. Bom. E acaba afetando. Bom, desculpa. Vou dar um exemplo. O telespectador que acabou de ligar agora, com o contributo, com o palpite que ele deixou ficar aqui, imaginemos que ao seu lado esteja seu filho e a orientação sexual do filho, ou seja, o filho seja homossexual. O que vai vir na cabeça desse menino ouvir o pai falar assim? É claro que aí nós vamos mexer com aquilo que é o psicológico do filho. Ele já não vai se revelar, ou seja, não vai sair do armário, como nós temos dito aqui, não vai sair do armário, vai procurar outros... Eu acho que eu tenho sorte consigo, volto a interromper-te mais uma vez. Vamos atender o Nilcídio de Congolote. Olá, boa tarde, Nilcídio. Boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem, e aí? Ótima, como é que está a passar a sua tarde de festa-feira? Eu costumo dizer festa-feira porque é festa. Perfeitamente, não sei do seu lado. Acompanhar o nosso tema, não é? Exatamente. Tem alguma contribuição que queira deixar ficar? Tenho uma dúvida. Uma dúvida? Sinta-se à vontade. Sim, eu gostaria de saber se um homossexual já nasce homossexual ou adquire a identidade de acordo com o meio que o envolve. Pois. Sim. É tudo? Tudo, só isso, só quero saber isso. Obrigada. Qual é o vídeo que gostaria de acompanhar? Não, qualquer que seja o vídeo. Qualquer, a nossa escolha. Pode ser a vossa escolha, sim. Tá bem. Obrigada, boa festa-feira para si. Obrigado. Tá. Deixou ficar a sua dúvida? Bom, como eu disse aqui no princípio, ser homossexual é algo natural. As pessoas nascem, não é o meio que as muda, não. Ou seja, por mais que eu nasça homem, e eu, durante a minha infância eu me envolvo em brincadeiras e atividades com mulheres, isso não tende a mudar aquela que é a minha orientação sexual. Então, respondendo mesmo à pergunta do telespectador, é tão simples quanto isso. As pessoas nascem, ser homossexual é algo natural. A pessoa nasce, logo é homossexual.
Muito obrigado. Pois. Exatamente. E tem um ponto que o colega estava a tocar que antes do telespectador ligar, eu gostaria também de tocar. Se é que o telespectador que referiu que a Bíblia tem a melhor explicação, dizer que um dos pontos, ou seja, uma das cordas que os indivíduos que praticam a homofobia puxam para fortificar esta homofobia é este pensamento que diz que os homossexuais são indivíduos que em algum momento possuem um demônio dentro de si, não é? Pois. Então, nesta perspectiva, se o telespectador, como o colega acabava de dizer, está a ligar-nos a partir de casa, não é? E sentado no sofá com o seu filho, e o filho em algum momento vê o pai a proferir essas palavras, dizer que a homossexualidade ou um indivíduo homossexual possui demônios dentro de si. Este filho, se por aventura descobre que é homossexual, não vai contar ao seu pai. Não é? Não vai contar ao seu pai, porque sabe qual é o posicionamento do pai para com os homossexuais. Sabe que o pai diz que os homossexuais são pessoas que possuem diabo dentro de si. Então, se meu pai diz isso, eu tenho o diabo dentro de mim, e se eu contar para meu pai, o que vai ser? Então o filho não conta. Muitas das vezes ele vai optar por se afastar da família ou por cometer suicídio. Existem jovens que eu tive oportunidade, não é, de conhecer, que naquele processo de se descobrir quem são e os familiares não aceitarem, afugentaram-se para a igreja. Percebe? Porque a igreja em algum momento diz o seguinte: não podemos nos envolver sexualmente antes do casamento. Né? Então o jovem, para justificar a sua falta, ou seja, o fato de não ter namorada, envolveu-se em atividades religiosas, não é? Então o jovem foi crescendo e simplesmente com 33 anos foi quando o jovem descobriu, aliás, decidiu mostrar aquilo que é a sua orientação sexual, não é? E o telespectador acabou de perguntar se as pessoas nascem ou adquirem. Eu não diria que adquirem, porque podemos nascer num meio onde não hajam homossexuais e nos tornarmos um homossexual. Então diria que é algo que a pessoa já de antemão já vem crescendo com este instinto, ou seja, com este lado, simplesmente precisa de uma descoberta para o fazer. Muito obrigado. Obrigada, nós vamos fazer um breve intervalo a pedido dos nossos telespectadores. Vamos ao encontro dos vídeos e dentro de instantes voltaremos para a nossa segunda parte da nossa conversa. A dizer que na segunda parte vamos receber a Chanel Morbey e com certeza ela já estava a banar a cabeça para responder se na verdade são demónios. Vamos conferir os vídeos e voltamos aqui na nossa melhor escolha. Até já. Do Groove Beats. Giovanni che va su quando va a potesse sa, anni che
passa funa, nem passa o líder, nem passa funa, nem passa funa, nem passa o líder, nem passa funa, Já com medo a Terezinha, digo logo a Terezinha, nem passa amore. Ninfuna contima pa, ninfuna Terezinha pa, inapa, zinapa. Ninfuna contima pa, ninfuna Terezinha pa, inapa, zinapa. Ninfuna Terezinha. You're gonna win your lotto. Sweet puppy comes to me, so you let me go low. Wanna see us in the streets, I'll never go slow tonight. Let's take the time, let me show you the time. Oh, love, when you're feeling alone at night, let me be your warm, don't let go. It's only with me you'll have true love by your side. Stay focused, don't lose attention. Watch everybody slide. Only you got the key to my heart, my soul. Let me teach you how to play. Feel close to me, baby. Don't be scared, there is no mistake. You must let me go. With you, I want love to be. Go down. Look at what you done now. Body shaking when I'm around you. The way you move make me feel fire, and I can take it. Oh, love, when you're feeling alone at night, let me be
Down, down, down. Go, go, down, 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 down. Go, 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 down, 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 down. To the nigga, let me teach you how to play. Fica close to me, baby. Don't be scared, there is no mistake. You must let me go. With you, I will love till the end. Go, go, down, 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 down. De chocolate, mas voltamos para a nossa segunda parte da nossa conversa. Recordar que estamos em estúdio com dois ativistas, o João da Silva e também Gabriel Paliche, nesta grande reflexão, a homossexualidade e identidade. Também recebemos uma grande história de vida que vai compartilhar de como é que saiu do armário. O nosso telespectador, que ficou ligado a nós desde o início do nosso programa até agora, para acompanhar este momento único que vai contar-nos da sua experiência e de como sair do anonimato. Quais foram os desafios da nossa sociedade? Dentro de instantes, enquanto isso, o nosso cameraman está a captar algumas imagens e um suspense no fundo. O que é que ela vai contar-nos nesta última edição da semana do teu nosso programa A Minha Família é Demais? Recebemos algumas chamadas e alguns responderam-nos que quem está virado para outro ângulo é porque tem espíritos, melhor dizendo, tem alguns demónios. E a nossa convidada estava a banar a cabeça, dizendo que não, eu quero entrar para responder. O que é que teremos nesta tarde? Ela bem séria, seríssima, para desvendar o grande mistério. Peço o nosso cameraman para subir gradualmente, para dizer que a nossa convidada não está para brincar. Olha isso. O que é que vamos ter? O que é que vamos ouvir? Vai pegar fogo nesta última edição do programa Minha Família é Demais. Eu sei que o nosso caro telespectador está muito curioso, está acelerado. Dentro de instantes, vamos ouvir da nossa convidada. São demônios ou não? Eu vou dar a palavra aqui ao nosso convidado João da Silva. Eu sei que o nosso telespectador quer ouvir a nossa convidada, mas não será agora. Dentro de instantes. A curiosidade então. Aguenta um bocadinho. As mães. Somos a mais. João da Silva, eu queria saber, em termos de categoria dos homossexuais, eu quero ouvir de si, quais são as categorias de homossexuais? Bom, quanto às categorias, enquanto estávamos mesmo no intervalo, estivemos aqui a conversar um pouco com a Chanel, também estávamos a debater um pouco sobre o tema. Ela nos dizia que ela não é gay, Pois. é mulher trans, né? Ou seja, em termos de existem muitas categorias, né? Temos os gays, temos os mais
temos o que, como ela dizia também, temos as trans mulheres, né? Temos entre outros, né? Entre outros homossexuais. Não consigo dar aqui detalhadamente de quanto, em termos de categoria, em quantos são mais ou menos, exatamente. Gabriel? Existe uma designação, se não melhor uma sigla, que é LGBT. Acredito que essa sigla define as categorias de homossexuais, que é lésbica, gays, travestis e bissexuais. Então LGBT define toda classe, né, dos homossexuais. E fontes seguras afirmam que atualmente em Moçambique não existem bissexuais, mas há quem diga que existem, não tenho conhecimento, mas a designação é esta: LGBT, lésbicas, gays, travestis e bissexuais. Pois. Sim, sim. Recordar que também vamos receber uma grande voz que vai abrilhantar-nos nesta sexta-feira. Ai, ela tem uma voz incrível. Ela que está lindíssima, impecável. Eu sou mais alta que ela, sim, eu sou mais alta que a nossa convidada, com certeza. Dentro de instantes vamos receber a Rodália, a grande mulher com uma voz incrível. Portanto, eu vou pedir aqui ao João da Silva para tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes. Pode ser, o João? Pode ser. Pode ser. Recordar ao nosso telespectador que pode juntar-se a nós através das nossas plataformas, só digitar no seu Facebook Média Mais TV. Faça um like, um gosto, estará a par de todas as novidades. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para o momento de música moçambicana aqui. Até já!